Olá, você que nos assiste, TV Comunitária, canal 6 da NET. Transmitimos também online, tvcomunitária.rio. Núcleo sindical, com a presença aqui amiga, dispensa apresentação, diretor também aqui da nossa TV Comunitária, o nosso querido Emanuel Cancela, fundador, entre outras coisas, da própria Central Única dos Trabalhadores, da FUB, da FNP, do movimento surgente do movimento petroleiro. Manuel Cancela, eu quero crer que você, inclusive, quando aqui vem falar sobre esses temas tão assim, naturais, normais, que habitam o seu blog que você tem, sua página na internet, é como se fosse a extensão do seu blog, sua presença amiga aqui na TV Comunitária. Então, um dos temas recorrentes que você domina e sempre fala é a parte jurídica, advogado também que você é. Por exemplo, eu queria explorar mais a prisão em segunda instância, que permitiu a liberação do companheiro, ou seja, praticamente a vitória do Lula livre, né? Ela vai cair no Congresso Nacional, porque a direita agora está buscando outro caminho para revigorar, revalidar a prisão em segunda instância. Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Francisco Soriano, TV Comunitária, é um prazer estar aqui com os nossos telespectadores. Agradecer ao Max Nunes, Max Figueiredo, do Circuito Carioca, que é um homem que faz milagre aqui nas nossas edições do nosso programa, né? Agradecer aqui o CD do Francisco Soriano, Desejos, que ele produziu e graciosamente ele oferece para os amigos. Não sei se vai dar para todo mundo, mas eu tive a honra de receber o Desejo. Obrigado. E falar sobre essa questão que você colocou agora do meu blog, porque eu faço parte da sociedade, daquelas pessoas que tem, qualquer um pode ter um blog, um Twitter, um canal de YouTube, né? Um grupo de Zap, né? Mas nem todo mundo alimenta isso diariamente. Eu sou um desses que alimento diariamente. O tema é a política, e como você falou hoje, eu abordei num artigo que está lá no meu blog, para quem quiser ver, sobre essa questão da prisão em segunda instância, né, que foi uma coisa que está sendo aí inaugurada pela Lava Jato, pela Operação Lava Jato, que foi chefiada pelo juiz Sérgio Moro, que agora é ministro da Justiça. Eles prenderam muita gente, usaram como uma regra a prisão em segunda instância, ferindo de morte a Constituição Federal, né, que proíbe prisão em segunda instância, né? E o Lula foi preso, não só o Lula, como o Zé Dirceu, como 99% dos presos, 99% não, eu afirmo que 100% dos presos da Lava Jato, eu não sei de ninguém que foi preso por processo transitado e julgado, que a gente chama em direito, quando termina todos os recursos possíveis, né? Então, que eu saiba, ninguém na Lava Jato foi preso por processo transitado e julgado. Foram todos em segunda instância, prisão preventiva, né, que está previsto no Código Penal, de processo penal, mas são prisões temporárias, que a pessoa tem que entrar, fica por um período, pode dobrar aquele período, né, mas não pode ser ad eterno. Mas depois de notificar, de aquele investigado se negar a colaborar com a justiça, comparecer para depor, né, Manuel? Não, são coisas diferentes. Você está falando da condução... Sim, é verdade. Coercitiva, né? Isso é outra coisa. A prisão é quando eu cometi um crime. Sim. E ofereço risco de tentar calar a testemunha, de apagar provas contra aquele crime que eu cometi. Aí é um dos motivos para uma prisão
né? É outra coisa. Então essas estão colocadas nas prisões de segunda instância que a Lava Jato usou o tempo todo, né? E o Lula foi preso, inclusive, todos aqueles que foram presos no Mensalão, que foram presos pela Lava Jato, foram presos em segunda instância, o que proíbe a Constituição Federal, né? Lógico que há casos e casos, né? Eu hoje mesmo falei que escrevi um artigo falando sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ele está pressionando o Congresso Nacional, já que o STF manteve a decisão da Constituição, que inibe prisão em segunda instância. Eles estão querendo aprovar uma lei que permita que as pessoas sejam presas em segunda instância. Tem que ter mudado a própria Constituição, né? Tem que mudar a Constituição. E muita gente da sociedade, muita gente boa, está sendo ganho por essa pressão que a própria mídia está fazendo, né? O Sérgio Moro, acho que hoje ele está lá no Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça, se eu não me engano, discutindo essa prisão em segunda instância. E hoje eu escrevi um artigo justamente falando sobre isso. O Moro quer prender em segunda instância, mas não prendeu nem em primeira instância o Aécio Neves, que é o mais denunciado na Lava Jato, na operação que ele chefiou. Não prendeu o Fernando Henrique, né, que também várias vezes denunciado na Lava Jato, em algumas com o próprio filho, né? E não prendeu também o Pedro Parente, né? O Pedro Parente com agravante, que ele foi indicado para presidir a Petrobras pelo golpista Michel Temer, e ele já era réu em uma ação de 2001, quando ele deu um prejuízo na Petrobras de 5 bilhões de reais, né? Então, eu creio que esse homem deveria ser impedido de ser presidente da Petrobras, já que ele é réu, e a Lava Jato fingiu que não viu. Então, eu questiono o ministro Sérgio Moro, que quer prender em segunda instância, né, e não prendeu nenhum tucano, esse que eu citei, repito, Fernando Henrique. O Alckmin tem um peso sobre ele, inclusive, o crime de ter desviado verba até de merenda escolar e do trem do metrô, né? Propinoduto. Propinoduto também. Mas como eu estava falando do Sérgio Moro, certo, e das operações que ele chefiou, ele não chefiou só, ele chefiou também o Banestado. No Banestado, segundo o senador Requião, né, para quem acha que o escândalo mais polpudo, né, que envolveu mais grana foi o Petrolão, está enganado. Então, segundo o Requião, não foi o Petrolão, não foi o Mensalão. O escândalo que desviou a maior quantidade de dinheiro público foi o Banestado, né, que surrupiou R$500 bilhão dos cofres públicos. E foi um escândalo exclusivamente tucano, segundo o Requião, e nenhum tucano foi preso. Então, o Sérgio Moro, ex-juiz e agora ministro da Justiça, que quer prender as pessoas em segunda instância, ele não prendeu nem em primeira os tucanos, nem lá no Banestado e nem na Lava Jato, nenhum tucano foi preso, né? E ele participou também do Mensalão, ele foi no Mensalão e prendeu em segunda instância, sem o processo ter transitado e julgado, prendeu o ex-ministro José Dirceu, né, por uma, que eu chamo de uma pérola jurídica, um absurdo jurídico, né, elaborado pela Rosa Weber, ministra, e pelo Sérgio Moro, que eu não tenho prova cabal contra José Dirceu, mas vou prendê-lo porque o direito me permite.
Então, como é que vai prender uma pessoa sem ter provas? Né? Então, essa discussão da prisão em segunda instância, hoje tem uma frase do Gilmar Mendes, um ministro polêmico, que falou, a gente fica prendendo, fica aumentando o exército do PCC. Porque hoje a gente fala em empreender, primeiro que a minha formação é jurídica, ninguém está livre, ninguém está acima da lei. Qualquer um de nós, amanhã, pode passar por um processo e de ser até preso. Né? Como é que a gente pode ser preso? Por um crime passional, pode ser preso agora, tem prisão porque bateu com um carro e matou uma pessoa. Né? Então, ninguém se imagina estar preso amanhã, mas isso é possível a qualquer pessoa. E a prisão, o que a gente estuda no direito, que ela tem uma das metas da prisão, de prender um ser humano, é ressocializá-lo. Ressocializá-lo, né? Mostrar que aquilo que ele fez está errado e tal, para ele voltar a ser uma pessoa de bem no seio da sociedade. Então, mas hoje, do jeito que nós estamos com as nossas prisões superlotadas, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? Quem é que está sendo ressocializado dentro dessas prisões? Então, o Gilmar Mendes falou, nós estamos prendendo muito e aumentando o exército dos PCCs da vida, né? Então, existe teoria no direito que ao invés da prisão, dependendo do crime, lógico que uma pessoa que oferece perigo à sociedade tem que estar presa, né? Mas tem determinados crimes que poderiam ser punidos com a retirada de direitos daquela pessoa, sem botar ela atrás das grades. Né? Então, tem teorias que defendem isso. Né? E o Gilmar Mendes faz parte dessa questão do garantismo, né? De não... Da Constituição. De não prender por prender a pessoa. Né? Porque não leva a nada, na maioria dos casos. Né? Lógico que tem determinações que a pessoa tem que ser presa mesmo, não tem jeito. Mas então o Sérgio Moro, essa prisão em segunda instância é uma falácia, principalmente partindo dele, que eu cobro dele. Por que ele não prendeu em primeira instância o Fernando Henrique, né, que várias vezes delatado lá na própria Lava Jato, e algumas vezes com o próprio filho, e o Fernando Henrique tem indícios de enriquecimento ilícitos, porque tem apartamento de luxo em Paris, Nova York. Instituto também, Instituto tem fazenda com aeroporto, Soriano. Né? E Fernando Henrique está aí solto. O Aécio Neves é o mais delatado lá na Lava Jato, ainda cobra o arrependimento de Lula e nunca foi preso, o Aécio Neves. O Pedro Parente, como eu falei, já saiu ele em 2001 já era réu numa ação que deu prejuízo de 5 bilhões na Petrobras. Por que o Moro, né, o chefe da Lava Jato, não impediu ele de ser presidente da Petrobras? E ele ainda voltou para cometer outros crimes. Mas, Manel, o que a gente que conhece história, quer dizer, que viveu, né, até poucos anos, você já é 60 e eu sou 70, a gente conheceu aí o que foram os golpes no Brasil, a deposição de Getúlio Vargas, que levou até o suicídio, o segundo mandato dele, né, que ele chega ao poder por eleições livres, e em 63 ele suicida, para não ser deposto, a Juscelino Kubitschek, João Goulart, também deposto, e o que está por trás, então, desses grandes movimentos. Veja você, por exemplo, você está sempre, no livro que você escreveu, A Outra Face do Juiz Moro, você fala de umas ligações muito claras que ele tem com as multinacionais. Então, será que as multinacionais que vivem poluindo aqui e, no final, nas outras instâncias, conseguem sair das multas, né? Como foi aqui vazamentos na Baía de Guanabara? E eu pergunto a você o seguinte, a esposa do Sérgio Moro,
que estaria ligada, inclusive, era um escritório, ela fazia parte de um escritório que trabalhava as delações, em que ganharam fortunas, a própria advogada que foi para os Estados Unidos, isso, Cata Preta, o Duran, Beatriz Cata Preta. E o Duran, né, o Tacla Duran. Tacla Duran. Que você, inclusive, tem artigos do seu livro, quer dizer, capítulos descrevendo isso. E ficou claro, depois que eles derrubam a Dilma, o que eles fazem? Começa, então, aí a farra do boi, né? Campos de petróleo, muitos dos nossos dutos sendo queimados na Bacia das Almas, leilões do petróleo, mudança da legislação, e agora, continuando o golpe, o segundo capítulo do golpe, a eleição que eu diria que, na verdade, fraudulenta do capitão. O capitão, para sair presidente, tinha que prender o primeiro colocado e já ganharia em primeira instância, né? Tudo aqui esquematizado pelo homem de Washington, né? O Moro, que faz questão de colocar lá no currículo dele que ele fez cursos patrocinados pelo Departamento de Estado em Harvard, e tudo a gente vê que encaixa, né, no quebra-cabeça. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do absurdo que é ter se vendido caixa da Petrobras, a BR Distribuidora, ter se vendido, e está se anunciando refinarias, ter se vendido campos de petróleo na área do pré-sal, que o governo atual, a meu ver, merece tanto descrédito que nem os estrangeiros querem fazer investimento de risco aqui com a presença do Bolsonaro no governo. Bom, o Bolsonaro, quando ele era deputado, ele deu uma entrevista ao Jô Soares, na Globo, e disse que o Fernando Henrique deveria ser fuzilado por ter vendido a Vale do Rio Doce e as nossas áreas petrolíferas, né, quando era deputado. Quando virou presidente, ele está fazendo aí a continuidade do governo Fernando Henrique, né, a continuidade da privataria tucana, né, está entregando tudo, né, já entregou a BR Distribuidora, como você falou, anuncia a privatização dos Correios, assim como da Eletrobras, né, anuncia também a venda das metades das refinarias, e esse governo aí de transição, Temer e Bolsonaro, que é a mesma coisa, né, já venderam os dois principais dutos da Petrobras, né, o NTS e a TAG. Né, para quem não sabe o que são dutos, são tubulações gigantes que cortam o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Isso feita a Petrobras durante as 6 décadas aí da sua existência, que ao invés do gás, ao invés do querosene, do petróleo, ir através de caminhões, imagine, a frota que teve que ser de caminhões, ele vai por duto, né? Então, o Bolsonaro vendeu, e o Temer e Bolsonaro venderam os dois principais dutos, que é o TAG e o NTS, né? Venderam por um preço que a Petrobras vai gastar em 18 meses pagando aluguel, né? Para ver o negócio que nós estamos fazendo, né? As refinarias, eles anunciaram a venda da metade das refinarias da Petrobras. Só em um ano, nós pagamos aos Estados Unidos 24 bilhões de reais por importação de diesel e gasolina aos Estados Unidos. 24 bilhões em um ano, né? Isso porque nós somos autossuficientes na produção de petróleo, mas ainda não somos no refino. Mas o governo Dilma, os governos do PT, lá de Lula e Dilma, chegaram a iniciar a construção de 2 refinarias que nos dariam a autossuficiência, né? A refinaria do Ceará e a do Maranhão nos daria autossuficiência no refino, né? E mais um plus, uma quantidade para exportação. Essas obras foram paradas
por obra e arte principalmente da Lava Jato, alegando superfaturamento na obra. Ué, mas se tem superfaturamento, prende quem está superfaturando e vamos continuar aquela obra, gente, mantendo os empregos, né? Porque tanto isso é verdade, que essa refinaria é necessária, que nós gastamos em um ano 24 bilhões, pagamos os Estados Unidos. Imagine agora se a gente vender metade das refinarias da Petrobras, quanto a gente vai estar pagando na importação de derivados, né? Então a Petrobras está sendo entregue, a BR Distribuidora nós perdemos o controle dela, foi vendida aos americanos, né? E os funcionários da BR hoje estão tendo que escolher entre ficar no emprego, se quiser, mas tem que reduzir o salário. Em 40%. Se não reduzir o salário, ele vai embora, né? Quer dizer que a Petrobras, uma empresa que deslumbrou o mundo, né, com a descoberta do pré-sal, ganhou pela terceira vez o que é considerado o Oscar da indústria do petróleo. Isso foi obra dos funcionários da Petrobras, de todo o corpo técnico da Petrobras, né? Ao invés de prêmio, está o funcionário da BR tendo que decidir pela redução ou pela demissão. Os funcionários como um todo, nós estamos pagando um tal de PED, ativos e aposentados petroleiros estão pagando o PED, que é um plano de... Me fugiu agora o PED, é um rombo, né? Para cobrir o rombo, nós estamos pagando de um rombo que nós nem temos, não foi apurado, não houve uma apuração terminada desse rombo, né? Há uma suposição, né, de que houve um rombo e nós já estamos pagando 13% do salário, no mínimo 13% por 18 anos, e a direção da Petrobras e da Petro diz que podem ter novos rombos que nós vamos continuar pagando, né? Então, é uma situação triste a do petroleiro. E, lamentavelmente, isso sem nunca esses petroleiros que estão pagando terem sido gestores da Petro. Então, como é que vai responsabilizar uma pessoa que era mantenedor? Mantenedor é aquele que paga para manter, para ter sua aposentadoria, não é o gestor é que aplica o dinheiro. Se teve rombo, poderia, no limite, se tiver responsabilidade, punir o gestor, mas não o mantenedor, que não tem nada a ver com a gestão da peça. Então nós estamos pagando. E pode vir outros rombos, né? Então, realmente a situação na Petrobras está muito difícil. No momento em que a Petrobras, em 2015, ganhou esse prêmio por desenvolver tecnologia inédita no mundo que permitia a descoberta do pré-sal. Isso lá fora, em Houston. No Brasil, nós, na verdade, é chamar a gente de vagabundo, de ladrão, né? Botar todos os petroleiros ativos para pagar para um rombo sem ter sido gestor da Petro, é chamar a gente de mau elemento. Né? Emanuel, política, ou seja, panorama hoje, um presidente que está sem partido. Eu acho que o Ibope caiu bastante dele, né? Os institutos de pesquisas. Como é que você está vendo aí as perspectivas e o que fazer? Ou seja, nós, enquanto dos movimentos populares, dos movimentos sociais, que devemos fazer em função do quadro que hoje se descortina? Ou seja, o presidente, pelo seu próprio partido, já fala que ele merece ser impeachmentado. E Trump também nos Estados Unidos. Eu tenho uma preocupação grande com esse processo de impeachment, a gente vulgarizar isso, né? Porque a gente tira a estabilidade dos governantes, né? Porque o exemplo claro é o da Dilma, né? Que sofreu impeachment e depois não cometeu nenhum crime, né? E foi tirada do governo, né? E não tem volta, tiraram ela e pronto. Né? E aqui no Rio de Janeiro, eles queriam também aplicar o impeachment no prefeito Crivella, não votei no Crivella, né? E acho que ele foi injusto quando se ausentou
na votação do impeachment da Dilma, da qual ele foi ministro, né? Da pesca. Né? Ministro da Pesca, mas quando falaram no impeachment, eu falei, porra, para mim esse é um motivo muito fraco para dar um impeachment no governante. E por que eu digo isso? Porque senão o governante não tem estabilidade. Ele tem uma minoria, seja numa Câmara Municipal, seja numa Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, ele não tem a maioria lá, a maioria decide, não, vamos dar um impeachment no governante. Então, eu, em princípio, sou contra essa vulgaridade. Agora, também nós não podemos conviver com um presidente cometendo um monte de deslizes, né? E aí eu já falo direto ao Bolsonaro. Por exemplo, ele agora está tributando quem está desempregado. Ou seja, não, tributando quem está desempregado, ele está acabando com a lei das cotas das pessoas especiais. Olha só. Remédio. Como é que a base dele é a igreja vai aceitar tirar a cota de pessoas. A Petrobras tinha obrigação de contratar não sei quantas pessoas especiais, assim como Furna, todas as empresas privadas também, é uma lei, ele está acabando com isso, né? Acabou, como você chegou a começar a falar aí, o SUS fabricava 19 remédios que atende a 30 milhões, mais de 30 milhões. E quais são esses remédios? De graça, eram produzidos pelo SUS e distribuídos pela farmácia popular. Remédio para câncer, remédio para diabetes e remédio para transplantado. Com certeza que a maioria desses remédios são muito caros. As pessoas, mesmo de classe média, não tem como comprar esse remédio. Vão estar morrendo. E não é pouca gente, é mais de 30 milhões de pessoas. Parou a fabricação desse remédio. Manuel, nós temos mais um minuto. Do mesmo jeito que a luta valeu, Lula está livre, como a luta vai valer agora com relação a gente continuar lutando? Quais são, nesse instante, o que há de mais importante? Infelizmente, passou a reforma trabalhista, passou a reforma previdenciária. O que nós, nesse instante, já está eleições aí vislumbrando, né? Municipais e já também presidenciais. O que fazer? Não, eu acho que nós estamos vivendo sob a égide de um resultado do fruto de um ovo da serpente, né? Que já existia há muito tempo, mas estava ali sendo germinado, sendo chocado, né? E agora a gente viu que tudo aquilo que a gente tinha na nossa sociedade, que a gente tem que manter, a democracia, tudo isso é ameaçado. Democracia como um todo, a liberdade de expressão, né? A educação, né? A segurança, né? Os pobrezinhos lá da favela estão sendo vítimas, morrendo a rodo, né? Tudo eram valores que nós já tínhamos mais ou menos administrado, né? Respeito à vida, aos direitos humanos, tudo isso agora está em discussão. Mas eu acho que essa experiência está sendo válida para a gente ressurgir desse movimento que a gente chama de fascista, né? Que nega os valores, as pessoas, a vida, né? E ir para uma sociedade acima daquilo que a gente já tinha conquistado lá atrás. Eu acho que essa experiência do Bolsonaro, ou do Bozo, como chamam, está sendo válida para a gente valorizar aquilo que nós já tínhamos conquistado, que a gente tem que voltar a fazer valer, né? Esses valores da educação, da pluralidade da religião, né? Da segurança pública, né? Dos empregos, da saúde, da educação, né? Os valores das nossas empresas, da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, que são símbolos, né? Eu posso dizer que essas empresas que eu citei são um Brasil que deu certo. A gente não pode deixar ser entregue, né? Aos gringos, porque o exemplo é a BR, que foi entregue para o americano já quer, ou você reduz seu salário, ou você vai ser demitido. É dessa forma que eles administram as pessoas. E não era assim que a BR administrava seus funcionários. Me permita também acrescentar que nós não podemos ser uma casa sem moeda.
porque estão querendo acabar com a Casa da Moeda. É brincadeira. Também. Manel, obrigado. O Núcleo Sindical agradece aqui você com a sua presença, amiga, você que nos assistiu, nosso querido Max, que aqui nos produziu, né? E, sobretudo, continue nos vendo, nos prestigiando. TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcomunitaria.rio. Obrigado.